Os últimos casos de violência nas escolas e ameaças, o governo federal reuniu os governadores e alguns prefeitos para discutir formas de combater isso e proteger as crianças. Apesar de algumas falas importantes e objetivas, o que se viu foi muitos políticos que ainda não enxergaram ou tentam esconder a raiz do problema. Nada muito diferente das reações, inclusive, de muitos diretores de escolas privadas. Basta ver o que aconteceu nas últimas semanas. Novamente, vale pontuar que sim, algumas escolas e políticos tiveram medidas corretas, mas muitas escolas e muitos políticos focaram em levar militares para dar palestras nas escolas, colocaram militares armados em salas de aulas e falaram em aumentar penas, colocar detector de metal e até os mais lunáticos falaram em armar os professores. Ok, algumas dessas discussões podem ocorrer, como o aumento de pena, porém isso é uma medida que só é aplicada após o caso de violência, enquanto o objetivo tem que ser que isso não aconteça. Ou alguém acha que uma pessoa que pega e armas e mata crianças está preocupado se ela vai passar 10, 15 ou 30 anos na cadeia. Outro fato recorrente é falar sobre a violência dos jogos. Tudo bem, pode e deve-se dar atenção aos tipos de jogos que crianças e adolescentes estão jogando. Porém, não dá para achar que um jogo tem impacto nesse adolescente, mas achar que um discurso de ódio, o preconceito a um grupo e a apologia às armas feitas por políticos e seus apoiadores não tem um efeito ainda mais negativo. É diferente um menino pegar um videogame e bater ou dar um tiro no oponente do que ele assistir o pai vibrar com um político falando que tem que metralhar um adversário político ou que o homossexual é falta de porrada na infância. É diferente do que um pai comemorar um governador falar que tem que mirar na cabecinha ou tem que bater em vagabundo ou algo do tipo. Aí vão falar, mas essas falas são referentes a criminosos, mas é violência tal qual ele vê no videogame. E pior, dá a ideia de que ele pode definir quem merece apanhar ou levar um tiro. Venderam para uma sociedade que a arma era a solução. São milhares de crianças de 8, 10 anos, adolescentes, ouvindo por aí que a arma é a solução. Políticos faziam arminhas com a mão das crianças e tem gente surpresa que isso resulte em uma cultura de violência. Outro fator que precisam refletir é que não dá para chorar por essas mortes, mas quando vê influencer que defende o direito de existir partido nazista, de se discutir ideias nazistas na internet, ou qualquer outra apologia à violência, e quando esse influencer for punido, vierem defender, saírem fazendo campanha em defesa de uma liberdade de discurso. Podem colocar detector de metais dentro da escola, podem colocar guarda na porta da escola, mas esses terroristas vão continuar existindo e estarão na rua ao lado ou no bairro vizinho se o problema não for enfrentado na raiz. Por que o Brasil sempre foi um país violento? Isso é um fato. Porém, o que tem se visto nos últimos anos é o aumento realmente de fascistas, nazistas, terroristas. Algo que víamos com frequências em matérias sobre escolas nos Estados Unidos devido ao número alto de casos disso por lá. Só que agora está cada vez mais perto. E um caminho para entender isso está exatamente no número de páginas neonazistas reunindo milhares de maníacos criminosos que não param de crescer no Brasil. Em 2015 eram apenas 72 células nazistas no Brasil. Este número saltou para 1.117 grupos em 2022. Um crescimento que acompanhou exatamente a escalada de ódio e de ascensão de uma extrema-direita que naturalizou e armou este comportamento. Esses grupos atuam no Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e em outras plataformas menos conhecidas e fóruns online e de endereços da Deep Web, conhecido como submundo da internet. Portanto, é dever do Estado, das forças políticas, rastrear esse discurso de ódio na raiz antes que chegue à ação. E você, pai, tio, vizinho, passe a condenar o preconceito ou o ódio que esse adolescente tem por algum grupo social. Veja o que ele faz nas redes e, claro, faça o seu papel de não estimular essa cultura de violência. Segurança não é colocar grades em uma janela, é não precisar das grades.